Capítulo 712 – Batalha Cruel. A mulher demoníaca Paris era um membro essencial da equipe do segundo príncipe Domingues, e ela tinha a capacidade de tomar as melhores decisões possíveis em crises, além de prestígio e autoridade para reunir todas as forças que Domingues tinha em São Petersburgo. Ao consolidar as forças que antes eram caóticas, poderia ajudar o Império a passar por esse período perigoso. Além disso, as forças que o segundo príncipe Domingues controlava em São Petersburgo também precisavam de um comandante inteligente para sobreviver nesse período. Ok, está decidido então. Não há muito tempo, então vamos fazer isso rápido. Chambord também pode enviar o mestre para ajudar Sua Alteza nesta missão, disse Fei, concordando com o plano. O rei também queria que o segundo príncipe Domingues organizasse e obtivesse rapidamente um número significativo de tropas fora de São Petersburgo. Mesmo que não pudessem mudar a situação, eles poderiam ao menos atuar como uma zona de amortecimento entre São Petersburgo e Chambord, ajudando Chambord a não se envolver na guerra antes que toda a preparação estivesse concluída. Portanto, Chambord deve apoiar Domingues tanto da perspectiva do egoísmo quanto da correta tomada de decisões. Com um mestre poderoso como Fei na colina, os soldados das tropas unidas não conseguiam chegar a 100 metros deles, pois a esfera de energia dourada do rei envolvia a área. Durante esse período, Fei rapidamente ajudou Domingues, Granello e outros soldados a se curarem, e então liderou a investida e os ajudou a sair dessa situação. Com um aceno de punho, um caminho de sangue foi criado. Todos os soldados de Lyon que os atacavam foram instantaneamente transformados em cinzas. Poder! 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 Os soldados que o segundo príncipe Domingues ainda tinha com ele rugiram depois de ver isso. A presença invencível de Fei aterrorizou as tropas do Império Lyon, e elas rapidamente recuaram como maré em queda. Então, mais de uma dúzia de mestres envoltos em energia de guerreiro e chamas de energia mágica saíram de suas formações. Eles queriam parar Fei, mas foram explodidos no ar depois que Fei levantou o dedo. Todos eles morreram sem ter a chance de recuar. Chocados, as cornetas soaram e as tropas de Lyon rapidamente recuavam e criaram uma distância entre eles e Fei. Enquanto Fei protegia o grupo de Domingues e os levava para uma área em segurança, os inimigos não se atreveram a perseguir e apenas os escoltaram para fora da área sobre a qual tinham controle total. Depois que Domingues e seus homens estavam em segurança, Fei se virou e correu em direção a São Petersburgo com Paris. Apenas a mudança e o caos testarão o caráter dos heróis. As pessoas dizem que o rei de Chambord é poderoso demais, tem muita autonomia e será o tumor do império, mas ele é a primeira pessoa a se apresentar. Talvez o império tenha sorte de ter um rei tão poderoso. Domingues pensou consigo mesmo enquanto observava Fei e Paris se transformarem em uma luz dourada e desaparecerem ao longe. Granello ficou em silêncio e ele estava pensando em outra coisa. Após um momento de hesitação, ele perguntou: Sua Alteza, por que você enviou a senhora Paris à capital? Paris perdeu a compostura quando Fei apareceu, e todo mundo viu. Pessoas como Domingues e Granello eram todas pessoas sábias e sabiam o que isso significava. Paris está comigo há muitos anos, mas ela é uma mulher. Afinal, Domingues entendeu o que Granello queria dizer, e ele sorriu e explicou: Muitas pessoas pensam que Paris é minha mulher, mas isso não é verdade. Ela finalmente se apaixonou por um homem, então por que eu tentaria mantê-la perto de mim? O rei Alexander de Chambord é um homem que é digno de seu amor. Granello ficou um pouco atordoado depois de ouvir isso. Você é o mesmo. Você está comigo há muitos anos e bloqueou pelo menos 20 tentativas de assassinato por mim. Existem mais de uma dúzia de cicatrizes profundas em seu corpo devido a ferimentos fatais. Depois que o Império passar por esse caos, você deve fazer uma boa pausa. Pelo menos você deveria se casar com uma bela mulher e ter filhos, passando sua linhagem adiante, disse Domingues com um sorriso.
Embora Granello estivesse com ele há muito tempo e fosse de alto status, ele nunca se casou, já que as brigas entre diferentes forças da capital eram ferozes e perigosas. Olhando para o sol brilhante no céu, os dois caíram em silêncio. Fei e Paris estavam no trono do caos e estavam furtivamente. Eles evitaram a busca dos mestres do lado das tropas unidas e rapidamente chegaram perto de São Petersburgo. Vendo São Petersburgo cercado por inúmeros inimigos como o oceano em torno de uma ilha, até Paris, que havia lido muitos livros e era muito inteligente, ficou atordoada. Esta era uma guerra horrível. Uma esfera de energia mágica laranja que era enorme demais para imaginar envolvia São Petersburgo e protegia a cidade inteira. Traços de energias mágicas foram disparados nessa esfera de energia com longas caudas, parecendo gotas de chuva de uma tempestade maciça que aterrissava na praia. Ondas amarelas apareceram, e a esfera de energia tremeu violentamente, parecendo que estava prestes a quebrar a qualquer momento. Durante o combate individual e acima do reino da classe Lua, os magos não tinham vantagens reais. No entanto, durante as guerras, o poder da energia mágica excedia em muito a energia guerreira. Mesmo que houvesse apenas magos de baixo nível, uma vez que atingissem um determinado número, a quantidade de dano que eles poderiam causar no campo de batalha não poderia ser igualada pelo mesmo número de guerreiros. Se não fosse a esfera da energia mágica laranja, São Petersburgo teria sido exterminada pelos ataques mágicos. No entanto, essa esfera de energia mágica só poderia se defender contra energias mágicas, mas não contra ataques físicos. No momento, o fosso em torno de São Petersburgo já estava cheio de cadáveres e sangue, essencialmente transformado ele em terreno plano. Muitos soldados que usavam amarelo, preto e outras armaduras coloridas passaram por cima dos cadáveres de seus colegas, avançaram com equipamentos de cerco e passaram pela esfera de energia mágica. Eles estavam lançando ataques contra o muro de defesa desta grande cidade. No topo dos soldados comuns, os guerreiros de nível estrelar avançaram e saltaram no ar. Chegaram ao muro de defesa de São Petersburgo em poucos segundos e subiram um muro de defesa com centenas de metros de altura sem usar ferramentas. Como macacos ágeis, eles se esquivaram das flechas e das pedras que foram jogadas no muro e chegaram ao topo do muro de defesa antes de matar os soldados de Zenith sem piedade. Os mestres de Zenith também revidaram, e batalhas mortais ocorreram dentro e fora do muro de defesa. Fumaça ardente e cadáveres frios estavam por toda parte. Se o muro de defesa de São Petersburgo não fosse tão alto quanto era, os cadáveres empilhados embaixo seriam suficientes para os invasores pisarem e caminharem até o topo do muro de defesa. Havia algumas elites da classe Lua que estavam participando da batalha, e eles facilmente criaram muitas perturbações. Embora não pudessem mudar o resultado da batalha tão rapidamente, eram como lâminas afiadas que trouxeram enormes perdas para ambos os lados. Em termos de número de elites da classe Lua, Zenith estava em clara desvantagem. Na maioria das vezes, Zenith só podia usar o terreno da enorme muralha de defesa, as gigantescas flechas mágicas e poderosos canhões mágicos para atacar as elites da classe Lua do lado do inimigo. Mesmo não sendo muito útil, garantiu que a cidade não fosse conquistada pelos mestres inimigos rapidamente. Esta guerra parecia estar ocorrendo no inferno. O céu estava coberto por uma fumaça espessa e o cheiro penetrante de sangue permeava o ar. O sangue formou rios e cadáveres empilhados formou montanhas. Os soldados de ambos os lados eram como formigas, e centenas deles morriam a cada segundo, enquanto a energia guerreira colorida e as chamas da energia mágica queimavam. Tudo isso parecia um pesadelo. Foi a primeira vez que Fei viu uma guerra de larga escala com seus próprios olhos. As vidas humanas eram tão baratas quanto a grama, e até os guerreiros de nível estrelar que tinham alto status aos olhos das pessoas comuns eram apenas formigas mais fortes. Eles não podiam controlar seus próprios destinos e morreriam facilmente como a luz de velas no vento louco. A morte envolveu a área e a guerra continuou.
Foi sorte que São Petersburgo ainda estivesse sob o controle dos zenitianos depois de um dia e meio de guerra, e não foi conquistado como Fei esperava. Durante essa guerra, a preparação que a família real de Zenit vinha fazendo nos últimos 20 anos se tornou crucial. Depois de ser cercado pelas tropas unidas por mais de 30 horas continuamente, São Petersburgo resistiu. Provavelmente isso era algo que os ormondianos e lionianos não esperavam. Como resultado, eles pagaram um preço alto. Olhando do céu, Fei e Paris fizeram uma estimativa aproximada e sabiam que as tropas unidas, lideradas pelo Império Orlond e o Império Lion, perderam mais de 100.000 soldados nas últimas 30 horas. O que deveríamos fazer? Deveríamos entrar sorrateiramente na cidade ou matar alguns inimigos. Fei riu enquanto cerrava o punho.